Fala pessoal, como vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem e hoje vou falar para vocês o resumo da minha viagem até aqui em Portugal. Vou falar detalhe por detalhe, coisas que eu não consegui fazer no outro vídeo, ou melhor, consegui gravar no outro vídeo. Estarei passando para vocês detalhe por detalhe e também vou trazer aqui um assunto mais comentado lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no meu Instagram, vou deixar aqui o arroba para vocês começar a seguir. O assunto mais perguntado, mais comentado no meu Instagram foi como foi a minha imigração, e nesse vídeo vou trazer detalhe por detalhe para todos vocês, beleza? Primeira dificuldade que a gente teve na viagem foi as malas. A gente viajou, era 6 passageiros no caso, né? 4 adultos e 2 crianças, e a dificuldade maior foi nas bagagens, nas malas. Era muita mala, ao total era 12 malas mais 6 mochilas, então era muita coisa, sem falar da gatinha Nina também, que a gente tava para trazer para cá, mas deu algo errado e logo mais estarei falando sobre isso também. Então a primeira dificuldade era muita mala, né? Era muita mala para poucas pessoas adultas poder levar. Então o que é que a gente fez? A gente dividiu essas 12 malas e 6 mochilas em 3 carrinhos lá do aeroporto, né? Então foi muita mala para pouca gente poder carregar. Tinha mais 2 adultos, né, que era minha esposa e minha cunhada, porém elas ficaram responsáveis com as crianças, porque você entende, né, como é criança. Criança gosta de correr, gosta de brincar, e para elas ali é uma aventura, é uma brincadeira, mas para a gente é uma viagem séria. Então o primeiro ponto da dificuldade foi essa. Aí a gente já foi ficando tenso, né? Isso ainda no aeroporto de Congonhas, né? O aeroporto de Congonhas, como relatei também no vídeo parte 1, foi um aeroporto que para mim foi uma decepção. Pensei que era um aeroporto bom, legal, e não era, pois não tinha sinalização para a gente chegar até o ponto de ônibus lá. Não tinha nenhuma sinalização, se você não perguntasse ao pessoal não teria como chegar. Teve uma parte lá que para mim parecia o porão do aeroporto, mas não, era o primeiro piso, estava bem desgastado e para mim foi uma decepção. Chegando lá, por mais que a gente chegou umas meia hora antes, né, para pegar o ônibus no aeroporto de Congonhas, não tinha mais vaga, então o primeiro ônibus a gente perdeu, a gente não conseguiu. E assim, já estava tudo calculado, a gente pegando aquele ônibus já ia chegar mais sossegado lá no aeroporto de Campinas, e não foi o que aconteceu. Já dentro do ônibus da Azul foi tudo perfeitamente bem, né? Um ônibus confortável, legal, tava um pouco quente, o ar-condicionado não estava ligado, mas estava legal, e por conta da intensidade, do calor humano, estava muito quente lá dentro, mas fora isso foi de boa. Chegando no aeroporto de Campinas, né, eu tive um probleminha no meu seguro viagem. Tive que correr lá para organizar, eu e minha esposa, para falar a verdade, meu seguro viagem, né? Eu tinha comprado o seguro viagem para poucos dias, né? E eu tive que colocar mais dias nesse seguro viagem, então eu tive que correr às pressas porque faltava poucos minutos para o portão fechar. Tive que correr à pressa. A minha esposa ainda foi comprar também moeda, né? Foi trocar ainda lá na casa de câmbio moeda de real para euro. Então foi tudo muito tenso, mais tenso ainda, porque a gente estava no nosso destino, que ia embarcar para Lisboa, né? Então foi tudo muito corrido. E pessoal, não deixe nada para a última hora. A gente deixou isso para a última hora e acabou se ferrando.
por muito pouco mesmo, a gente não perde o nosso voo por conta de besteira. Eu tentei fazer outras coisas e deixei isso pro final e eu acabei me ferrando. E olha lá que a nossa viagem foi no domingo e tem muitas agências que não faz essa venda, né, em cima da hora, a venda do seguro viagem para cima da hora. Foi por muito pouco, né, graças a SOS Imigração, né, a assessoria que me ajudou. Eles me indicaram a comprar o dia completo, mas eu queria economizar, né, e eu comprei só por apenas 2 dias. E quase por conta desses 2 dias, quase eu perco meu voo. Eu e minha esposa, o sonho da gente ia por água abaixo por conta disso. Então eu te falo, se você vai fazer uma viagem e vai contratar uma assessoria, deixe que a assessoria faça tudo por você. Por mais que você diga, ah, mas não, eu vi em tal vídeo que não precisava, faça o que eles pedem, porque aí eles já trabalham com isso e a responsabilidade é toda deles. Eles já acompanham muita gente para fazer isso. Então eu fiz tentar ser inteligente e acabei quase me ferrando. Depois disso tudo, né, a gente foi passar pelo raio-x, foi passar também pela Polícia Federal, né? E tudo isso custa muito tempo, inclusive lá no raio-x, né? Porque tem uma fila de pessoas para poder entrar também, né? E a gente tava com muita bagagem, tava com muita mala de mão. Então a gente teve que passar todas para depois a gente ir para a Polícia Federal. Sem falar que quando a gente chegou na Polícia Federal, eles começaram a brincar porque viram o nosso nervosismo, né? Até porque era a última chamada, nós era os últimos passageiros para poder entrar na aeronave. Então a gente tava com muito medo. Assim que a gente passou na Polícia Federal, a gente correu. Chegou uma hora que eu até pensei, meu, eu vou infartar aqui, eu vou morrer. Por quê? Eu tava com a minha mochila aqui no peito, tinha outra mochila aqui do lado e tava levando 2 malas, né, de 10 quilos. E eu tava correndo e faltando ar, sem um pingo de saliva na boca. Tava cansado mesmo, exausto, até chegar na porta da aeronave. Quando eu cheguei na porta da aeronave, eu disse, não, agora eu vou embarcar. A aeromoça viu que eu estava tão desesperado que ela já veio com 2 copos de água para me dar, né? Elas viram o desespero que a gente teve para poder entrar na aeronave. E isso só porque a gente se atrasou para pegar o ônibus lá em Congonhas, né? Porque se a gente tivesse pegado o primeiro ônibus em Congonhas, a gente tinha muito tempo, tinha 4 horas mais ou menos para poder embarcar. Então dava para fazer tudo. Mas como a gente perdeu o primeiro ônibus, não porque a gente chegou atrasado em Congonhas, e sim porque já estava lotado. E como eu estava dizendo, lá é por ordem de chegada, não é no site você faz o registro e fica reservada a sua vaga, não. Você chegou, garantiu sua vaga. Então, como a gente chegou um pouco atrasado, o ônibus já estava cheio e o primeiro ônibus a gente perdeu. Bom, e o vídeo da viagem é aquilo que vocês assistiram, né, no outro vídeo, né, no vídeo da minha viagem parte 2, né. Estarei agora falando sobre o assunto mais perguntado no meu Instagram, que é a imigração, né. A imigração foi um assunto que foi em peso lá no meu Instagram. Inclusive, eu lhe convido novamente para me seguir lá no Instagram e ficar por dentro de tudo que acontece aqui comigo em Portugal. Bom, quando eu cheguei lá, quando eu desci da aeronave, chegando em Lisboa, né, já começou a tomar conta de mim aquele nervosismo, aquele medo, né? Eu creio que todo mundo que está fazendo uma imigração tem medo de passar na imigração, porque realmente não é uma coisa fácil, né? Quando eu saí da aeronave, peguei aquela esteira, para quem já está aqui já vai saber o que eu estou falando, né? Pega aquela esteira e depois desce escada rolante, né? E a gente vê aquela multidão de pessoas lá esperando para ser passado pelo CEF.
né? Aquele medo, aquele frio na barriga começou a tomar conta e eu tive muito medo mesmo. E cada vez mais aquela fila ia andando, ia chegando a minha vez de ser entrevistado, né? Inclusive eu fui com a minha esposa, né? Com 2 sobrinhos, a minha cunhada, que é a irmã da minha esposa, e o marido dela, que é português. Ele é brasileiro e português, ele tem dupla nacionalidade, né? A gente em conjunto ia passando, né, por todos lá. E chegou o momento que, quando a gente estava perto de ir para o surf, o rapaz que organizava lá a fila, ele perguntou ao meu cunhado e minha cunhada, né, que estava com as 2 crianças, falando: não, vem para cá, vem para a fila dos prioritários, que estava com criança, né? Aí o meu cunhado falou: não, eu tô com eles 2 aqui também, a gente vai passar junto. Aí o rapaz disse: não, então em quanto? A gente falou em 6, né, com as 2 crianças. Aí ele falou, olhou assim pro lado, disse: não, pode vir. Aí fomos todos nós, né, para a fila prioritária. Aí eu fiquei, o nervosismo aumentou porque faltava ainda umas 10 pessoas para ser atendida antes da gente, né? E logo quando a gente foi para a fila prioritária, faltou 3 pessoas. Puta que pariu, aí agora eu vou morrer, né? Aí eu comecei a orar, disse: Deus, se for da tua vontade, faça que eu entre, né, em Portugal, que dê tudo certo. E Deus me ouviu. Quando a gente chegou a vez da gente ser atendido, primeiro o meu cunhado e minha cunhada estavam na frente com os 2 meninos, né? Ele foi chamado primeiro, só que o meu passaporte da minha esposa já estava tudo junto com eles, né? Aí quando chegou lá, ele nem falou nada, deu logo todos os passaportes ao agente lá do CEF, né? O agente do CEF pegou e viu que tinha um passaporte europeu dentro de todos aqueles que estavam lá. Aí o agente foi e perguntou: de quem é esse passaporte aqui? Aí o meu cunhado falou: é meu. Aí o agente falou assim: e por que você não tá lá na fila quem tem passaporte europeu? Eu disse: não, porque eu tô em família aqui e resolvemos passar todo mundo junto. Aí ele falou: de quem é esse passaporte? Aí começou a ficar perguntando, né? Daí chegou na parte do passaporte da minha esposa. Aí ele me perguntou: e de quem é esse passaporte aqui? Aí o meu cunhado falou: não, é da minha cunhada que tá aqui. Aí a minha esposa se apresentou, né? Porém ele não perguntou nada à minha esposa, né? Como ele viu que era toda família, ele pegou os passaportes de todo mundo, começou a carimbar e deixou a gente passar. Porém, pessoal, isso aí foi a minha realidade passando na imigração. Talvez a sua seja totalmente diferente e ele faça bastante pergunta a todo mundo. Um exemplo, se você for em 5, vai perguntar em 5. E se for você só, vai perguntar só você. Se for você e seu namorado, seu esposo, vai fazer perguntas de todo jeito. Pra gente ele não perguntou nada, se tinha seguro, passagem, perguntou nada. Então, Deus ouviu o meu pedido de oração, né? E me deixou passar na imigração sem ao menos o agente perguntar como era meu nome, tá entendendo? Ele não perguntou nem como era meu nome. Então foi a minha passagem. A de vocês pode ser diferente, né? Aí o conselho que eu dou a todos vocês que estão saindo daí do Brasil e vindo para Portugal é planejamento. Eu sempre falei em planejamento. Eu me planejei, mas ainda vacilei num detalhe, por esse detalhe quase que eu nem entro na aeronave, né? Mas Deus foi maravilhoso comigo e me permitiu chegar até aqui e gravar esse vídeo para vocês. Então, pessoal, organização, planejamento, né, financeiro, psicológico, né? Vocês têm que se planejar tudo para não acontecer nada errado. É isso que eu aconselho a vocês fazer, beleza? Bom, pessoal, e esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, já aproveita aí e se inscreve. E como eu falei, não me segue ainda no Instagram, acompanha aqui, ó, o @, né, edsonferreiro.pt, beleza, pessoal?
Obrigado e até a próxima!